Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 25 de outubro de 2021. Estamos de volta. Meus amigos, na eleição de 2020 nos Estados Unidos, muito se apostou na qualidade do discurso de Donald Trump, principalmente quando este disputava com um candidato que pouco aparecia e, quando aparecia, era para falar bobagem. Biden muitas vezes confundiu a cidade em que estava, nas suas poucas incursões pela América nos tempos da campanha. Muitas vezes era socorrido por sua esposa porque não sabia, simplesmente não lembrava onde estava. Claro que tudo isso eram fortes indícios de um processo de demência. Quem acusava isso, aliás, era taxado ou acusado de negacionista. Jornalistas da grande mídia ou da mídia mainstream diziam: é má vontade para com o candidato da esquerda, líder em todas as pesquisas. Isso é coisa dos radicais da direita, tentar desqualificar este maravilhoso candidato. Pois é, mas passado quase um ano de presidência de Joe Biden, agora a própria mídia mainstream, acreditem, está dando o braço a torcer, reconhecendo que o homem está, de fato, meio abilolado, para dizer o mínimo. Quem reconheceu o problema mental de Biden, acreditem, foi o Wall Street Journal, ontem, numa longa matéria intitulada O Confuso Mr. Biden. É verdade, acreditem. A matéria focou numa entrevista que Biden deu a semana passada à CNN, cujas perguntas, ou melhor, cujas respostas a certas questões deixaram evidente: o homem tem sim sérios problemas de saúde. Perguntas como, por exemplo, o preço da gasolina. A CNN perguntou por que estava tão cara a gasolina e Biden culpou logo a falta de produção ou a pouca produção da OPEP. Pois é, sendo que ele mesmo iniciou uma campanha para criminalizar o petróleo, fazendo com que este fosse reduzido, colocando constrangimento na produção do petróleo no mundo todo, mas principalmente em sua própria casa. Ora, os Estados Unidos não dependeriam do petróleo da OPEP se continuassem a política de Donald Trump, ou melhor, uma política iniciada há mais de 10 anos, com o fracking, por exemplo. Acontece que, uma vez Biden na presidência, extrair petróleo tornou-se crime e os Estados Unidos reduziram drasticamente as suas reservas de petróleo. O confuso Biden disse logo em seguida que a solução é investir em energia elétrica. Aí vejam a reflexão, ou melhor, a resposta que deu o próprio Wall Street Journal. Disse: a maioria dos carros ainda funciona com gasolina, não com energia solar ou eólica. Os carros elétricos continuam impraticáveis para a maioria dos americanos. A forma de reduzir o preço do gás é produzir mais petróleo para aumentar a oferta. Biden não teria que implorar a OPEP para produzir mais se não tivesse trabalhado tanto para limitar a produção de petróleo nos Estados Unidos. Ora, ora, ora. A grande mídia reconhecendo o erro do garoto que eles ajudaram a incensar, ou melhor, a colocar no poder. Seria mais ou menos comparável à Folha de São Paulo, por exemplo, criticando um futuro e hipotético governo Lula, depois de ter feito de tudo, inclusive colocado
pesquisas estranhas dizendo que o candidato tinha 80% da preferência dos votos, criticá-lo depois de estar no poder. Pois é, mas é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Lá, a Folha de São Paulo, ou a Globo americana, por assim dizer, é uma comparação, está criticando aquele que eles mesmos colocaram no poder. Mas a coisa não fica só nisso, não fica por aí. Também sobre o gargalo, perguntado sobre o gargalo da cadeia de suprimentos que contribuem para a escassez e a inflação nos Estados Unidos, Biden culpou os empregadores. Ele disse que está faltando trabalhadores nos Estados Unidos porque os empregadores não querem pagar bons salários. Aí o Wall Street Journal teve que responder o seguinte: os empregadores estão aumentando ou aumentaram os salários em todos os estados, em todo o país, e mesmo assim não conseguem preencher os mais de 10 milhões de vagas em todo o país. Aliás, Biden também culpou não só os empregadores, culpou também a pandemia, ou melhor, o Covidão. É tudo culpa do Covidão e desses empregadores maldosos que não querem aumentar os salários. Outra pergunta com resposta confusa sobre a falta de caminhoneiros. Perguntado como ele resolveria esse problema de falta de caminhoneiros no país, ele disse, ou concordou, que acionaria a Guarda Nacional. Só que aí a Casa Branca teve que intervir logo em seguida, depois da entrevista que dera à CNN. Teve que corrigir a fala do próprio presidente, dizendo que acionar ou controlar a Guarda Nacional é problema dos governadores. São eles quem controlam a Guarda Nacional e não o presidente Biden, parece, não sabia deste pequeno detalhe. Mas o pior ainda estava por vir. A CNN perguntou sobre a questão de Taiwan, se os Estados Unidos, se o seu governo, o governo Biden, estaria disposto a defender Taiwan de uma possível invasão da China. E Biden disse que sim. E aí a CNN voltou a perguntar, percebendo que havia algo confuso na sua resposta. Perguntou se os Estados Unidos tomariam uma atitude firme em relação da China se houvesse a invasão de Taiwan. E Biden continuou respondendo sim. Então o repórter foi obrigado a perguntar: os Estados Unidos atacariam a China? E Biden respondeu: sim, esse é o nosso dever. Pois é, só que logo em seguida a Casa Branca, que tinha corrigido Biden em relação ao problema da Guarda Nacional, fez o mesmo. Que os Estados Unidos não... Isso aí ele falou demais, não é bem assim, os Estados Unidos não atacariam a China, não. Bem, o interessante foi o árduo trabalho da CNN em resolver o imbróglio, ou melhor, da CNN não, do Wall Street Journal. Ele diz o seguinte: a verdadeira política dos Estados Unidos em relação a Taiwan é a ambiguidade estratégica sobre as intenções dos Estados Unidos. O Taiwan Relations Act, ou a Lei de Relações de Taiwan, com Taiwan, compromete os Estados Unidos a ajudar Taiwan a se defender, mas não inclui um compromisso semelhante ao da OTAN, de ir à guerra para defender a democracia insular. Muitas pessoas pensam que os Estados Unidos deveriam tornar esse compromisso explícito para que Pequim não calcule mal e invada a ilha de Taiwan. O senhor Biden, entretanto, estava anunciando que essa mudança já estava na lei, ou seja, ele pode sim atacar a China, caso essa invada Taiwan. A Casa Branca, diz o Wall Street Journal, aparentemente rejeitou logo as palavras de Biden.
A ambiguidade estratégica continua muito viva, ou talvez devêssemos dizer a confusão estratégica no caso do senhor Biden. Deve-se perguntar hoje o que os durões de Pequim acham do desempenho de Biden. Porque, na prática, o que Biden fez foi ameaçar a China de um pesado ataque, mas o fez por pura confusão mental, sugere a própria Casa Branca. Chineses, caros amigos chineses, não levem em conta o que diz o nosso presidente, porque ele está com um parafuso solto. É mais ou menos isso que está colocado aqui nas páginas do Wall Street Journal. Nem a Casa Branca acredita em Biden ou no que Biden diz. É por isso, claro, que Biden é tão preservado de entrevistas. Esta da CNN, a qual se refere o Wall Street Journal, foi levinha, foi soft, como se diz, e mesmo assim o homem criou um monte de confusões e trapalhadas. Em relação a tudo isso, o redstate.com diz o seguinte: há muito tempo que está claro que Biden não regula bem das ideias. Não, eles não dizem com essas palavras. Dizem apenas que há muito tempo que se percebe que Biden não está bem. A confusão que o Wall Street Journal apontou na reportagem de ontem, domingo, acontece essencialmente em todas as aparições públicas de Biden. O presidente não tem noção dos problemas quando não está no teleprompter. E mesmo assim é difícil para ele fazer qualquer distinção sem tropeçar em si mesmo. Chame de demência, senilidade ou qualquer outra coisa, mas temos um presidente que não está à altura do cargo que ocupa. Só que, infelizmente, diz o Red State, não existe opção para isso. Pelo menos não existe nenhuma boa opção para Biden. Mesmo que Biden renuncie, uma Kamala Harris totalmente consciente, assumindo o controle dos Estados Unidos, é provavelmente uma opção ainda pior do que o inconsciente Biden. Pois é, meus amigos, é o Red State falando, olha, Biden está demente? Está demente, mas ainda assim seria melhor do que Kamala Harris totalmente consciente ou sã mentalmente. Assim, o país fica confuso e sem líder. Aqueles que optaram por votar em Biden, quando essas questões eram evidentes antes da eleição, estão agora colhendo o que plantaram, termina o Red State falando. Agora, o final de matéria, de reportagem da Wall Street Journal é ainda mais, digamos, realista, por incrível que pareça. A matéria de domingo termina dizendo que muitas guerras começaram por conta disso, de desastres verbais de líderes abilolados. Wall Street Journal está prevendo dias difíceis pela frente? Bem, parece que esse é o caso de toda a América hoje. A da mídia corporativa e a da mídia alternativa. Está todo mundo sentindo que um maluco na presidência, com algo ainda pior no banco de reservas, pode sim levar os Estados Unidos a um destino trágico nos próximos meses ou anos. O destino trágico está se anunciando sim, como por exemplo essa onda verde de acabar com o petróleo na América. Isso já acontece na Europa de Merkel, por exemplo. Lá hoje, daqui a pouco, amanhã, colocar gasolina no carro será punível, com cadeia. Eles criminalizaram mesmo os combustíveis fósseis, por exemplo.
Mas a Alemanha fez ainda pior. Acabou condenando a sua própria produção de energia nuclear, fechando muitas plantas. Só que, em contrapartida, lá na China, a coisa é muito diferente. A China começou a reinvestir pesadamente em carvão, porque viu, depois das grandes enchentes, o quanto precisa desta matéria-prima para a produção de energia. Enquanto o Ocidente inteiro condena o carvão e fecha minas, a China as reabre, as moderniza e as incrementa ainda mais. Mas tem mais. Enquanto a Alemanha cancelou a energia nuclear, a China virá aí com um novo programa de incentivo à energia nuclear. Novas usinas serão feitas. Então, o que acontecerá amanhã ou depois será o seguinte: o Ocidente não terá energia, não terá luz. Mas a Ásia sim, e muita. Então está aí. Os próximos anos prometem um crescimento ainda maior e um domínio ainda mais forte da China ou do Oriente, de um modo geral, sobre o Ocidente. Tudo graças a esses maravilhosos políticos como Biden, Merkel, Macron, etc, etc. Eles fizeram isso tudo de caso pensado. Podem apostar. Ainda que Biden esteja realmente abilolado, existe gente por trás planejando a derrocada do Ocidente. Para terminar, uma notícia muito, mas muito curiosa, indo mais ou menos nessa direção da criminalização da energia no Ocidente. Um barco, ou um navio, um cargueiro, um gigantesco cargueiro, incendiou, está queimando na costa do Canadá. O cargueiro carrega mais de 52 mil toneladas de produtos químicos. A Guarda Costeira canadense retirou 16 pessoas de um navio cargueiro em chamas que está lançando gás tóxico na costa do Pacífico canadense, embora, de acordo com as autoridades, não haja risco de segurança para os que estão na costa, diz o Infobae. Hoje, a notícia é de ontem. Pois é, muito estranho porque os portos estão cheios de navios que não podem ser descarregados. E agora é isso aí, um navio com 52 mil toneladas de produtos químicos incendeia nas costas do Canadá. Muito estranho, não é mesmo? Muito bem, eu peço aos amigos que deixem o seu like, aqueles que gostam do canal, ou então o seu dislike, porque tem sempre os que não gostam. E, se possível, também que tornem-se membros desse canal. A membresia é baratinha, R$ 2,99 por mês ou R$ 6,99 por mês, ou para aqueles que gostam bastante do canal e querem ajudá-lo ainda mais, R$ 7,99 por mês. R$ 7,99 por mês não é nada. Talvez não seja nada para os amigos, mas significa muito para esse canal. E nós precisamos sim da sua ajuda para continuar existindo, porque a coisa tá difícil, como dizia Pelé nos bons tempos. Até depois.